Nossa Vida Melhor está de volta e eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai amar o tema que a gente vai apresentar agora. Então presta bastante atenção, porque o nosso convidado é de ponta e o nosso assunto é maravilhoso, escolhido a dedo. A gente vai falar de expectativa e frustração. Ruim quando a gente tem expectativa e se frustra, né? Mas também não ter expectativa, às vezes deixa a vida morna. Enfim, lidar com a frustração é definitivamente uma tarefa difícil. Frases como, nada dá certo pra mim, sou um fracasso, acabam saindo das nossas bocas sem a gente nem pensar. Ou então elas vêm no nosso pensamento e a gente fala, ai, por que eu tô pensando isso, né? A gente nem entende por que a gente tá pensando dessa forma. Mas a gente, na verdade, sente e precisa entender por quê. E como é que a gente lida tanto com as expectativas quanto com as frustrações. Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, convidamos o Carlos Florencio, que é filósofo e coach, filósofo com formação terapêutica na psicossíntese. Ele é CEO do PH Vida, Potencial Humano de Vida, autor dos CDs da coleção Energia e nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? De todas as suas apresentações, nosso amigo, para mim, é o mais importante. Com certeza. Que a gente tem você aqui pertinho. A vida é feita de amizades, né? Eu digo sempre que a vida é feita de encontros, desencontros e reencontros. Que bom. Dependendo da expectativa, pode ser um desencontro, pode ser um grande encontro, ou pode ser um reencontro com alguma coisa que, de repente, você perdeu em algum momento da sua vida e está aí num processo de resgate. Você falou tudo, dependendo da expectativa. Porque se você tem muita expectativa, sei lá, você vai conhecer uma pessoa e você fez a expectativa, idealizou na sua mente que aquela pessoa é do tipo X e tá aquilo fixo na sua cabeça. Quando você olha e você vê que ela é do tipo Y, você fala, não é bem o que eu pensava. E aí perde a chance de fazer um encontro. Quando a gente não tem essa expectativa, a gente recebe a pessoa ou qualquer situação como um presente. É assim que eu penso. É saber lidar com o inusitado, né? Com o novo na sua vida. A expectativa é tecnicamente, né, o nosso cérebro, ele cria uma imagem de referência frente a um acontecimento que você vai viver. Então ele cria uma imagem de referência para você estar mais seguro frente ao envolvimento que você vai viver, supostamente, no futuro. Esta imagem de referência é só para te dar uma certa tranquilidade, para você não se traumatizar, para você não sofrer com alguma, digamos, com algo inesperado e que você, de repente, não saiba lidar com aquilo. Então, digamos que é uma função natural do nosso cérebro. Só que esta imagem que se cria frente a uma expectativa, até que seja um fato e que se comprove como uma verdade, ela é o quê? É uma ilusão, né, Cláudia? E aí é justamente aí onde a pessoa se perde entre realidade e fato e ilusão. Existe só uma verdade, a verdade que existe. Existe uma coisa que não existe até que seja uma verdade, que é a ilusão. Então, a expectativa, ela é uma ideia, né? Portanto, uma ideia é uma ilusão, ela não é um fato, não é uma realidade. É algo que eu imagino. E aí, se eu imagino, né? Porque primeiro eu idealizo, eu crio a ideia, depois eu imagino. Ao imaginar, eu libero uma emoção relacionada com aquela imagem que eu criei de ideal. Então, automaticamente, eu já espero viver aquela emoção e aquele encontrar daquela realidade de acordo com a minha ideia. No momento que eu me deparo com a realidade e a realidade me mostra uma outra imagem, consequentemente esta imagem vai me liberar outras sensações, eu vou ter aqui o conflito. Eu vou ter um conflito de sensações e um conflito de imagens pré-estabelecida por mim mesmo. E aí então, o que acontece aqui? Se a pessoa não sabe abandonar a sua ideia daquilo que ela tinha a priori e ela se adaptar à realidade que está se mostrando como uma verdade, aí então nós vamos nos deparar aqui com uma possível decepção, desilusão, mágoa, frustração. A gente ontem reuniu uma turma de mulheres para que elas pudessem falar abertamente, livremente sobre esse assunto. Nossa ideia era sentir um pouquinho o que passa no consciente dessas mulheres. Vamos acompanhar? Vamos. Pode rodar.
Oi, Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre expectativas e frustrações. E para bater um papo sobre esse assunto, nós convidamos 4 mulheres com idades bem diferentes. A Tamires tem 26 anos, a Eliane, 37, a Patrícia, 42 e a Cleide, 58. Eu acho que eu crio expectativas em quase tudo na minha vida. Então, eu acho que isso acaba doendo um pouco mais, né? Assim, não em tudo, em todas as áreas da minha vida, mas principalmente em relação a emprego ou algumas situações, como tipo, vou sair de férias, eu me planejo para ir em determinado lugar. E aí eu crio muita expectativa. É como se eu ficasse já sonhando como seria perfeito aquilo. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu sempre crio muita expectativa naquilo que a pessoa vai fazer igual eu faço. E nunca é, né? Até os 40 anos, mais ou menos, eu criava muitas expectativas, eu desenhava aquilo que eu queria, eu esperava, vivenciando um dia atrás do outro. Eu aprendi que a expectativa não me acrescentava nada. Então hoje eu não crio expectativa para nada. Eu vivo um dia após o outro e as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Eu tive uma frustração no meu primeiro casamento, né? Eu esperava muito, criei muitas expectativas e não foi aquilo que eu imaginava, tanto que foi rompido, né, o relacionamento. Mas hoje agora eu tô no meu segundo casamento, apesar de ter só 37 anos, mas tá bem melhor, com certeza. Aqueles erros que foi cometido, aquelas frustrações, eu não tenho mais nesse segundo. As minhas frustrações são pequenas, assim, de não conseguir comprar algo, de não conseguir fazer algo, né? De não conseguir fazer uma viagem. Uns 20 anos, mais ou menos, eu tirei minha carteira de motorista e eu estava com uma expectativa muito grande. Eu tinha condições financeiras de comprar já o meu carro naquela oportunidade e eu estava super entusiasmada com as aulas. Resultado, quando eu fiz as provas, tirei minha carteira, adquiri o meu carro, porque eu já tinha o meu carro, né, da família, eu travei. Então hoje eu aceito que eu não dirijo, mas eu não desisti. Eu acho que lidar com isso e aprender a não se frustrar com as coisas é todo dia, é aprendizado. É toda hora, quando você pensa assim, eu não vou mais tomar essa atitude, eu não vou, né? Eu não sofro muito com o que os outros fazem pra mim hoje. Eu sofro com o que eu possa fazer, sabe? Não de maldade, mas às vezes de uma coisa, de falar alguma coisa que eu não deveria ter falado, entendeu? Agir de uma forma que eu não deveria. Isso me machuca muito e me deixa frustrada. E todo dia tem um treino pra mim, assim. Que turminha maravilhosa. Parabéns, Andressa. Obrigada, meninas, por abrirem aí o coração de vocês. Enquanto eu estava ouvindo um pouco da fala dessas meninas, eu pensei em 2 pontos e até fiquei preocupada. Porque tem um lado que a gente aprende, que é importante a gente saber o que a gente quer, focar no que a gente quer, desejar o que a gente quer para acontecer, para a gente realizar. Mas, por um outro lado, se a gente idealiza algo e aí vira uma expectativa, ela pode ser frustrada, como aquela que falou, eu fico pensando nas minhas férias. Eu sou bem parecida com você nesse ponto. Fico pensando nas férias, no lugar, já quero que seja perfeito, já imagino que vai ser tudo lindo. Quando eu vou caminhando nesse movimento, muitas vezes eu me frustro. Ao contrário, quando eu espero nada, eu recebo aquele presente e falo, uau, foi melhor do que eu imaginava. Mas aí tem 2 pontos bem distintos, né? Tem certo e errado? Não, eu acho que aí vai de todo tipo de pessoa. Mas eu achei interessante na matéria, na apresentação agora que a equipe nos mostrou pessoas com idades específicas. Nós temos uma menina mais nova, uma mulher mais velha e 2 na fase média, né? As expectativas de quando nós somos mais jovens é sempre de algo que eu vou sentir que eu vou expandir, né? E aí eu quero expandir, né? E quero suprir alguma coisa. Então tem a expectativa que eu quero algo para suprir alguma necessidade minha, alguma carência, algo que eu quero que preencha, que eu sinto como uma falta, como um vazio. E também tem a expectativa de que eu, ao adquirir aquilo, eu vou conseguir ser, eu vou mostrar que eu sou bom, que eu tenho valor, que eu consegui conquistar. Portanto, existe uma expectativa de uma projeção idealizada sobre algo que vem para suprir ou vem para eu me autoafirmar.
esta expectativa, normalmente, é a que leva para o fracasso. Por quê? Porque a pessoa ela não é, ela quer ser. E se ela não é e ela quer ser, ela não tem ainda o conhecimento e as habilidades para que realmente ela consiga atingir aquilo. Né? A primeira nossa ideia, né, dentro da nossa evolução, nós evoluímos do desconhecido para o conhecido, é eu perceber que aquilo não existe. Aí, então, se aquilo não existe, passa a existir, eu nesse momento posso criar uma expectativa de querer ter aquilo para a minha vida. Então, aí eu vou ter que fazer um movimento de envolvimento, adquirir o conhecimento para que eu desenvolva as habilidades para poder atrair aquilo para a minha vida. Agora, no momento que você se depara que você não tem aquilo, não significa que tem alguma coisa de errado com você, que você não é bom o suficiente, que você não é merecedor. Não tem nada a ver com isso. Apenas você está, no primeiro momento, percebendo que aquilo existe. Depois, a ideia é, ok, lhe interessou? Então vamos à procura do conhecimento, vamos nos envolver, vou tentar descobrir como é que eu faço para tentar atrair isso na minha vida. O problema da idealização em demasia, da mitificação, né, de criar um ideal muito grande, é que depois a pessoa pode não conseguir aquilo e aí então ela se decepcionar com ela mesma, sem perceber que no fundo é só uma ausência aqui de conhecimento, né? E a expectativa, ela é muito importante, porque por meio da expectativa eu vou criar o entusiasmo, a motivação, o querer viver, o querer descobrir, o querer evoluir. Portanto, a vida, ela vai sempre nos proporcionar, digamos, essas nossas expectativas. E é por meio, muitas vezes, das nossas insatisfações, procurando uma nova satisfação, que nós vamos mudar de um estado para um outro estado. Né? Eu não estou mais satisfeito com esse relacionamento, eu crio uma expectativa em um novo relacionamento. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu crio uma expectativa num outro trabalho. Ao criar essa expectativa, ela proporciona que eu rompa com aquela situação que já não me é mais confortante, que já não me traz mais nenhum desenvolvimento, e aí eu rompendo com aquilo, eu vou à procura daquela minha expectativa que seria aquele meu ideal, aquela minha inspiração e, consequentemente, por meio desta troca, eu vou fazer uma evolução. Portanto, a expectativa e a insatisfação, consequentemente também a frustração, elas fazem parte de um processo, mas tem que cuidar aqui para justamente não entrar em demasia nessa frustração, nessa insatisfação e se perder um pouquinho por aí, né, Cláudia? Ok. A gente vai continuar essa conversa já, segura aí, eu volto em 2 minutinhos. Agora continua aqui com o Carlos Florez. Já tem até algumas dúvidas na internet, mas eu acho que a gente pode continuar. Então, resumindo só o que você falou no bloco anterior, é importante ter expectativa. Sim, claro. Agora a gente sabe também que expectativa em demasia, ela é ruim, né? Porque a gente vive um futuro, quer dizer, a gente não vive o presente. A gente já sabe que viver o presente, viver o dia de hoje e estar com o coração grato é fundamental para a gente ser feliz. Tem que tomar cuidado com a expectativa em que você projeta sempre alguma coisa para suprir em você. Né? Nós temos o caso ali do vídeo, da menina que cria expectativa até quando vai fazer um passeio, vai fazer uma viagem, como você mesmo referiu. Claro que nesse momento você vai fazer uma imagem o quê? De um dia de sol, tudo muito bonito. Chega lá, tá chovendo, né? Aí você vai se frustrar com a natureza, porque a natureza, de repente, não se comportou conforme você idealizou. O melhor é não ter esse tipo de expectativa, né? Porque se fizer chuva, você joga um buraquinho, tá tudo certo. Né? Leva um livro, né? Quer dizer, dorme. Você tem que saber se adaptar à situação conforme a realidade. A frustração é sempre quando você não aceita que a realidade está em desacordo com aquilo que você, a priori, criou como uma expectativa, uma imagem, uma idealização que você imaginou. Você imaginou que aquela pessoa ia ser carinhosa, você imaginou que aquele chefe ia lhe valorizar, você imaginou que aquele seu namorado ia achar que você era uma pessoa fantástica. Você sempre imagina alguma coisa e, a partir daquilo, se a outra pessoa não dá ou a situação não dá, você vai se frustrar. Você vai se frustrar com o quê? Com a sua ideia, com a sua ilusão. A realidade nunca nos frustra. Sempre o que nos frustra é aquilo que nós imaginamos que é uma ilusão. Portanto, a realidade sempre vai nos mostrar algo que nós temos que aprender a viver com. Né? Mesmo que seja, por exemplo, em relação... tinha uma das meninas que falou em relação ao relacionamento que não estava legal.
não tava bom, não sei qual era o problema. Vamos imaginar lá, o marido não é atencioso, é grosseiro. Ela tinha expectativa de um marido amoroso. Você acredita que ela tá naquela relação porque ela precisa lidar com aquilo? Não, eu acredito aqui que primeiro ela casou com uma ideia, que é uma ilusão. E aí depois ela achou que aquele homem ia se encaixar naquela ideia. Então, é assim, é mais ou menos como você tecer aí um tricô, fazer um tricô de uma roupa, e aí quando a pessoa chega, você quer que essa pessoa encaixe nessa roupa, naquele seu ideal. A pessoa não tem que se encaixar no seu ideal, ela não tem que servir direitinho no modelo que você criou na sua cabeça. Porque, automaticamente, quando você começa a ver a pessoa que ela não se encaixa naquele seu modelo, do seu ideal, que você criou de um relacionamento que seria perfeito, você vai começar a achar estranha aquela pessoa. E no primeiro momento, você vai achar que, de repente, até é uma propaganda enganosa, que lhe enganaram. Epa, você me enganou, você me mentiu, eu pensei que você era não sei o quê. Desculpa, você pode pensar o que você quiser. Agora, não necessariamente a outra pessoa tem que se adaptar ao que você está pensando, ao que você está idealizando. Ela vai mostrar aquilo que ela é. Se você não aceita aquilo que ela é, você vai se frustrar com a ideia daquilo que você tinha, que você achava que ela era. Mas isso é uma ideia, é uma ilusão. Então significa que você não sabe amar. Porque se você não abandonar a ilusão e aceitar a pessoa como ela é, você não vai estabelecer uma relação. Portanto, você não vai aprender a amar. Então a questão é que você está realmente querendo relacionar com aquela pessoa ou com uma ideia que você tem daquilo que você necessita para suprir você. Respondendo isso, você vai ver que todas as pessoas que você se decepcionou, que se magoou, se desiludiu e que se frustrou, é porque você queria que fosse diferente. Então significa que você não sabe se adaptar e aceitar a realidade. Isso é um problema seu. Você vai sofrer sim. Sofrer com o quê? Com a sua incapacidade de se adaptar com a realidade. É só isso. Gente, que fantástico. Sendo assim, se a gente aprender a se adaptar e aceitar o outro como o outro é, não vai ter nem mais divórcio. Exatamente, o problema é que a pessoa não quer, ela quer que a outra pessoa se encaixe nesse conceito. Gente, que conceito incrível. Obrigado. Eu amei. Muito legal. Agora, como é que a gente aprende a amar e aceitar o outro como o outro é? Aceitando exatamente como o outro é, sem querer mudar absolutamente nada. Porque no momento que eu aceito, eu estabeleço uma relação. No momento que eu rejeito, eu não estabeleço uma relação. Então, a energia do amor, ela precisa da aceitação para poder estabelecer uma relação, para poder trocar. Então é uma decisão? É só tem que aceitar. Decido aceitar. Aceito. Ok. Tem a ver comigo? Não, não tem a ver comigo. Me perturba o jeito que essa pessoa é? Me perturba. Então, nesse momento, você tem que dizer, olha, sinto muito, mas a nossa proposta de relacionamento é a única coisa que realmente faz sentido para nós, mas, infelizmente, as nossas personalidades, elas não são compatíveis. Então, eu espero que você encontre uma outra pessoa e eu vou encontrar uma outra pessoa que a personalidade dela se encaixe naquilo que eu sou. E não querer obrigar a pessoa a transformar-se naquilo que eu quero. Ó, exemplo, tem uma telespectadora que diz: namorei um rapaz por 2 meses, mas me apaixonei por um personagem. E aí, essa frustração me feriu muito. É um exemplo do que você está falando. Exatamente. As pessoas, elas casam com um personagem. Aí, depois de um certo tempo, elas percebem que esse personagem não é aquilo que elas idealizavam, e aí elas se decepcionam. Por isso que existe aquela frase: casei com um príncipe e ele virou um sapo. Para começar, não tem príncipe, a não ser que você more num país que tenha uma monarquia. Caso contrário, aqui no Brasil não tem príncipe, né? Não, ela desenhou o sapo como um príncipe. Aí, de repente, quando o sapo deu o primeiro pulo dele, ela percebeu que não era um príncipe. Eu acho que é aí que a pessoa tem que saber. É nesse momento que você se depara com a realidade, é quando você está sendo colocado em causa. Se você realmente sabe aceitar, se você sabe aceitar a verdade, a realidade, porque isso é divino, né? Tudo que existe é uma criação divina. E o que existe, a gente tem que valorizar e a gente tem que respeitar. No momento que você não aceita a outra pessoa como ela é, você está rejeitando. Você está passando uma energia ruim e negativa para a outra pessoa. Aí depois você chega para mim, como algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Carlos Florencio, estou com um problema no meu relacionamento amoroso. Aí eu digo para elas: desculpa, mas relacionamento não tem problema, porque relacionamento amoroso traz solução, não traz problema. Se você tem um problema num relacionamento amoroso, é porque o seu problema é na sua personalidade que não sabe aceitar a outra pessoa. Ai, que máximo isso.
a gente, ó, dá uns tapas assim do Carlos e a gente acorda. Porque, na verdade, a gente é que tem que crescer, a gente é que tem que sair desse achismo, dessa ilusão boba que faz com que a gente coloque os nossos relacionamentos num patamar pequenininho. Eu gosto dessa ideia, faz a gente acreditar em relacionamentos grandes. Isso é maravilhoso. Gostei do que você falou. Tudo faz parte da criação. O outro é um ser divino. E se é um ser divino, a gente precisa aceitar. Agora, a Juliana Amorim, ela fala assim, e pensar positivo, então faz sofrer... Pensar negativo, então faz sofrer menos? Seria mais fácil para eu me adaptar ao outro? É isso que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é assim, você pode criar a expectativa que você quiser. Você pode criar um pensamento negativo, como você pode criar um pensamento positivo. Você pode criar o que você quer. Só que no momento que você projeta um pensamento negativo, você já está criando uma antipatia, uma energia ruim que vai com certeza afastar uma energia boa. Aí você tem que entender aqui o que é que você quer projetar para a sua vida. Agora, se você projetar assim, olha, eu me amo e eu quero amar uma outra pessoa. Aí então a outra pessoa ela vai ser o quê? Ela vai ser uma expansão do amor que eu já tenho por mim. Aí essa expectativa, ela sempre vai ser uma expectativa de realização. Porque mesmo que o outro não queira me amar, eu continuo me amando. O problema da expectativa ruim é que você espera sempre suprir alguma coisa em você. Tem dois tipos de expectativas. A que eu espero que supra e a expectativa daquilo que eu já sou e eu tenho a vontade de expandir isso. Então eu tenho a vontade de amar, eu tenho a vontade de expandir esse meu prazer que eu tenho na vida com uma outra pessoa, compartilhar prazer, alegria, satisfações. Eu tenho essa vontade, eu não tenho o desejo de encontrar alguém para ser o amor da minha vida. Eu não tenho desejo de encontrar alguém que vai ser a felicidade da minha existência. Eu não estou aqui procurando alguém que eu diga, você é a razão para a minha existência. Porque esse tipo de expectativa, com certeza, vai lhe levar para onde? Para o vazio. O vazio da não existência daquilo que você não tem em você. E se não tem em você, você não expande. E se não expande, não atrai. Gente, que maravilhoso. Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa entrevista, hoje à tarde já vai estar no site da Rede Vida. É daquelas que a gente precisa salvar, assistir várias vezes e praticar. Praticar essa linha de pensamento, isso é libertador. Eu tô encantada com o que eu tô aprendendo hoje. Vou tentar colocar tudo isso em prática. Agora, pensando assim, então a gente não vai mais ter problemas no dia a dia? Porque volta e meia a gente se aborrece com uma coisa, com outra. E aí, não existe aborrecimento? Não existe aborrecimento, porque você se aborrece sempre com alguma coisa que você esperava que ia acontecer. Né? Então você pode esperar o que você quiser, o seu cérebro faz isso, o seu emocional faz isso, a sua mente faz isso. Só que vai chegar um momento que você deve respirar, parar e dizer assim, ok, eu aceito a realidade como ela é, eu me adapto e permito me adaptar à realidade como ela é. Ou seja, nesse momento eu estou demonstrando o quê? Gratidão, porque eu sou grato àquilo que está chegando e eu aceito aquilo que está chegando na minha vida. E não, eu estou sendo ingrato porque eu não aceito aquilo que está chegando, porque eu quero que seja diferente para satisfazer o meu eu. Isso é um problema de ego. Então, você tem que trabalhar esse seu ego que automaticamente é muito radical, inflexível, intolerante. Aí depois, quando você se transforma com a idade numa pessoa azeda, numa pessoa autoritária, dominadora, uma pessoa de uma certa forma negativa, você não sabe que é decorrente de todas essas frustrações que você projetou e que a vida te mostrou a realidade. Ela não te mostrou aquilo que você queria. Então tá, exemplo agora com a colocação de uma telespectadora lá do DDD 61. Ela fala assim, eu não aceito traição. Aí ela ainda complementa, não tenho ninguém, vivo só e triste. Mas vamos pegar essa primeira frase. Então, ela não aceita traição, mas pode ser que ela se relacione com alguém que vá traí-la. Mesmo que não seja um relacionamento amoroso, que seja uma amiga, um amigo e que não vai ser completamente fiel a ela. Como é que é isso? Ela não tem que ter expectativa em relação ao outro? Ou ela vai aceitar que o outro é como é e nem sempre é fiel a ela? Bem, ela já disse que ela não gosta da traição e ela está sozinha, né? Eu acho que quando a gente quer se relacionar com as pessoas, a gente tem que estar preparado para tudo que possa vir a acontecer. Você está lidando com uma pessoa que é diferente de você. Não existe uma pessoa igual a você.
As pessoas se movimentam pelo interesse, pelas suas satisfações, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Por algum movimento elas estão se movimentando. Então é pensar e aí você assim, tem que saber isso. Ah, que bom que eu não estou mais só. Eu estou me relacionando. É mais ou menos como, eu decido ir no parque de diversão. Eu vou sentir frio na barriga, vai ter hora que eu vou ter medo. Faz parte de estar num parque. Faz parte de me relacionar, às vezes me aborrecer, às vezes me chatear com o comportamento da pessoa. Mas eu não estou só, eu estou num contexto, tenho gente à minha volta. É isso? Não, porque assim, sim e não, né? Que assim, você tem que estar bem contigo mesmo na relação com as pessoas e com o seu mundo, né? E aí você está livre, você está feliz, você está expandindo essa alegria e essa satisfação. Quando você percebe que a outra pessoa não está afim ou ela não compartilha desse mesmo estado momentâneo com você, você tem que respeitar que, de repente, aquela pessoa não está afim de dançar naquele momento, ela não está afim de estar na mesma vibração, né, na mesma empolgação que você. E aí você tem que, não vai dar para ser com essa pessoa, tem que ser com outras pessoas. Então, nós temos que sempre nos adaptar e estar preparados para o inusitado, para esse diferente de nós mesmos, né? Então, você não pode se endeusar, você não pode achar que todo mundo tem que ser a sua imagem e a sua semelhança, porque as pessoas elas não vão ser a sua imagem, a sua semelhança. O universo fez... tudo que existe no universo ocupa um espaço e um tempo único. E tudo que existe no universo é diferente e singular. Não vai existir uma outra pessoa igual a você, não vai existir uma alma gêmea, não vai existir uma pessoa que vai complementar você. Vai existir uma pessoa que vai lhe dar a oportunidade de você perceber onde é que estão os seus vazios e uma outra pessoa que vai, depois que você suprir esses vazios, lhe dar a oportunidade de você expandir a partir daquilo que você é, que é a segunda expectativa. Então, concluindo, se a gente está vivo, a gente vai ter alegria e frustração. Isso faz parte de estar vivo. Faz e parte, que bom que é viver. Faz parte, você só tem que desapegar. Muito bom. Aprendemos, né? Um pouco mais, avançamos. Então, muito obrigada, viu, Carlos? Carlos Florencio, ele está no site www.carlosflorencio.com.br. Você pode mandar um WhatsApp para ele, marcar um encontro 011 99643 1979. Muito bom nosso papo. Obrigado. Me ajudou bastante a turma em casa também. Até a Obrigado. próxima, Até a viu? próxima. Tô te Tudo de esperando. bom.